Olá, gente linda! Que bom que você está aqui novamente. Hoje nós vamos falar de um tema muito profundo e muito importante. Mesmo que não seja tão importante para você nesse momento, mas pode ser para alguém que você conheça ou que esteja passando dentro desse processo. Que uma das questões que tem me chegado enquanto terapeuta, Aura Master, justamente são os processos depressivos. E hoje nós vamos falar sobre ele. E a primeira parte desse processo que a gente precisa entender é a diferença entre depressão e melancolia. Quando eu digo que você estando dentro da depressão, você verdadeiramente já está com uma doença no seu corpo a ponto de não conseguir sair mais sem um medicamento, eu quero dizer o fim do processo de melancolia. Porque todos nós passamos por processos melancólicos que não tem a ver com depressão. A indústria farmacêutica, na verdade, quer que você entenda que todo processo melancólico é uma depressão para que você use psicotrópicos. E isso faz um ciclo realmente que é favorável, né, a esse ciclo. Não estou julgando, mas que é favorável ao ciclo da compra de produtos. Porém, quando a gente trabalha, né, quando a gente entende que isso tudo está dentro do mesmo saco, a gente não consegue entender que a gente precisa combater esse tema na causa e não no efeito. Quando a gente trabalha, né, quando a gente tenta vencer essas dificuldades somente com medicamentos, né, principalmente com medicamentos, a gente continua sendo dependente desses medicamentos porque esse tipo de estágio ele acontece na sua alma. Julgo eu aqui a dizer que a depressão é uma doença da alma. Porque às vezes você, alma entendendo como você mesmo, o seu interior, muitas vezes quando você não dá ouvido ao que está dentro de você mesmo, à sua missão de vida, aos seus propósitos, você causa tão mal e entra tanto dentro desses processos, né, desses estágios de melancólicos, que você acaba adoecendo verdadeiramente seu corpo e não sendo capaz de promover a autocura, que aqui é a proposta. Todos nós temos a possibilidade da autocura. É uma inteligência extrafísica que existe em cada um de nós e que a gente pode fazer uso dela porque ela veio conosco. É um grande bem que o Criador nos colocou. Já falei sobre a questão do que nós não vemos e que existe. Existe muito mais coisas que os nossos olhos não podem enxergar e que existem. E aí, se você quiser um exemplo, né, disso tudo, é só você pensar no seu próprio funcionamento corporal. Você não precisa pensar para o seu coração bater. Você não precisa pensar para respirar, você respira. E muitas vezes quando você pensa sobre a respiração, você fica até um pouco... Você fica até um pouco com falta de ar, porque você acaba tirando essa energia que já existe, essa inteligência que já existe, que faz o processo por si. Entende? Então pensa nessa máquina perfeita que você ganhou quando você nasceu. Pensa nessa missão de vida que você ganhou ao vir para cá e que você estava em comum acordo com o Criador em desenvolvê-la aqui. Muitas vezes, esses estados, né, depressivos, esses problemas no nosso corpo nos chegam para avisar que nós estamos longe da nossa missão e que a gente precisa resgatar o que tem dentro de nós mesmos. Quais são os nossos maiores propósitos? Quem é você? Quais são os seus valores e o que você precisa estar deixando aqui no período que você está. O maior ativo desse processo, gente, é o tempo. O tempo, na verdade, ele é o único ativo mais valoroso que existe em toda a nossa vida. Até porque a gente não consegue resgatar o que passou. E a gente não consegue ter ainda o que está no futuro. Porque a gente não sabe nem quanto tempo nós temos pela frente. Então, o grande ativo dessa nossa vida é o nosso presente, que já está dizendo o tempo presente. O que eu vou fazer hoje para que, a partir das minhas ações, eu modifique o meu futuro. E isso faz com que você saia desses estágios.
Porque você pensa o seguinte, e deveria pensar: eu estou hoje aqui nesse ponto, eu não tenho ninguém que vá fazer nada por mim, sou eu responsável para sair desse momento, porque foi eu que me coloquei nele, e quais são os pontos que eu vou fazer para sair dele? O que eu vou fazer para sair dele? Então, são questões que a gente precisa entender para que, dentro desses estados, ora de depressão, se é o limite dele já da doença, ora desses processos melancólicos que todos nós passamos, que a partir da maturidade emocional a gente consegue entrar, viver a nossa dor, aprender com ela e sair dela. Esse é o processo sadio, que existe dentro de cada um de nós e é necessário para que a gente possa superar as nossas inferioridades. Porém, pense dentro desse processo as diferenças do que é depressão e o que é melancolia. Melancolia são esses estágios que a gente passa, vive e sai a nível de crescimento espiritual, a nível de crescimento individual. E a depressão é quando eu entro nesses estados, começo a me vitimar, começo a me isolar, começo a ter culpa de mim mesmo e acho que todo mundo tem culpa de eu estar naquele lugar. E começo a sentir pena de mim mesmo, começo a me vitimar diante dessa questão. Eu digo a você que ninguém tem culpa de nada. Se você entrou nesse estado, ou se você conhece alguém que está nesse estado, é necessário que a própria pessoa entenda que é ela que vai sair desse estado. Entende? Não existe vítima no processo. Existe ação, existe decisão, existe identificação do momento em que você está, momento presente, existe você descobrir quais são suas metas, que aí precisam ser claras e objetivas, e você dá o primeiro passo para que você comece a mudar o seu presente, porque mudando o seu presente, o seu futuro realmente será diferente, porque chegará aonde você determinou. Se você quer andar sem saber aonde você vai, é como se a gente estivesse totalmente à deriva, sem saber qual é o porto que eu quero chegar. Se eu entro num táxi e falo para ele assim, né, o motorista me pergunta, que local a senhora quer ir? E eu falo, não sei, qualquer lugar que o senhor queira me levar. É verdadeiramente não ter meta na sua vida, é isso, é você estar na vida sem saber aonde você quer chegar. Crie as suas metas, determine e confie que o Criador estará com você. Ele age através de você, mas a ação é sua. A ação é preciso que venha da sua intenção, do seu propósito, que tem a ver com a sua missão. Eu digo que uma outra questão que a gente já comentou, né, mas que a gente vai abordar agora, só dando um reprise do que falamos, foi a diferença de melancolia e processos depressivos, realmente, e o que a indústria farmacêutica ganha com você tomando vários psicotrópicos sem você entender que a cura está em você, principalmente quando você consegue ativar essa autocura, que essa terapia Aura Master, a qual me formei, verdadeiramente me ensinou e me ensina poderes ocultos, extrafísicos, né, que estão dentro da nossa alma e que por muitas vezes a gente não consegue identificar porque a gente não vê, mas são tão poderosos e eficientes. E a gente também entendeu que se a gente está nesse lugar, a única forma da gente combater é a gente entendendo que se a gente entrou, a gente é capaz de sair. Somos nós os responsáveis por estarmos nesse processo e por sairmos dele. Ninguém vai fazer isso por nós. Somente com a sua decisão você é capaz de sair. Então não se sinta vítima, não se coloque no lugar de culpado, porque não é isso o caminho, não é esse o caminho que vai te levar a você sair desse processo, ora melancólico, ora verdadeiramente depressivo. Bom, e o que nos faz verdadeiramente a entrar dentro desses processos de depressão? Né? Esses processos que são a melancolia e que nos leva a uma doença no corpo. Eu digo que o medo de se movimentar, de sair da forma, faz com que a gente entre nesses processos de melancolia que talvez possa nos levar a uma depressão profunda. Quando você tem medo de ousar, quando você tem medo de fazer o novo, né, de viver coisas novas, ou de sair do limbo, de sair da coisa plana, você
pode correr o risco de entrar dentro desses processos melancólicos a tal ponto que te leve a uma depressão. Então, querer viver sempre tudo muito igual, querer saber e desejar tudo muito sobre o controle, sobre o seu controle, faz com que você possa entrar nesses loops de melancolia e talvez eles virarem uma depressão profunda. Então saiba que nós não temos domínio de nada. O que nós temos domínio é sobre o nosso fazer de hoje. Quem somos hoje e o que queremos ser para o futuro. Vivendo hoje, você consegue mudar o seu futuro. É o domínio que você tem. Porque fora isso, tudo vai das ações que você tiver e dessa interação com o extrafísico que você vai promovendo durante o tempo, que promove sim essas autocuras, que promove sim essa elevação de energia, a qual a gente também vem falando, que é fundamental para que você não entre nesses estados. Outra questão que é muito importante você perceber a partir de hoje é se você está frequentando ambientes tóxicos. Ambientes tóxicos faz com que você se toxique, né? Tem um exemplo muito bom em que se um aquário, né, estiver sujo e você colocar o peixe dentro daquele aquário, aquele peixe talvez vá ficar doente e ele precise de ou ser retirado daquele ambiente para um novo, ou se ele permanecer ali, ele vai morrer dentro daquele ambiente. Então, entenda que você pode estar dentro de ambientes tóxicos, em que dentro desses ambientes é necessário que você tenha uma estrutura pessoal a ponto de não deixar que aquele cosmo, que aquele ambiente te faça mal. Então existem técnicas para isso, quando você não pode fugir deles. Porém, se você puder estar em ambientes o maior tempo possível saudáveis, eles te farão um poder de renascimento imenso a cada dia. Então preste atenção também nisso. Além de você ter medo de se movimentar, de sair dessa forma, é preciso que você coloque-se em ambientes produtivos, ambientes saudáveis. Outra questão que te leva também à depressão profunda e não te faz você sair desses processos melancólicos é não saber qual é a sua meta e o que você deseja para você mesmo. Né? Tendo claro quais são os dons que você recebeu que você precisa partilhar com o outro. E por último, né, não menos importante, é a gente perceber o que pode te tirar então desses momentos de depressão ou desses momentos depressivos, né, que a gente fala melancólicos, de estágios depressivos, de estágios melancólicos, que são diferentes, são questões diferentes, são intensidades diferentes. A gente precisa prestar atenção na nossa taxa de entrada e na nossa taxa de saída. O que seria então taxa de entrada e taxa de saída? A taxa de entrada seria os comentários, né, tóxicos que a gente ouve. Né? Se a gente vive muito com pessoas que só comentam o negativo, só vivem no negativo, parece ter uma nuvem em cima da cabeça e só conseguem perceber o ponto negativo de cada coisa, a gente acaba se intoxicando com aquela ideia e tomando ela para cada um de nós. Então tenha cuidado com essa taxa de entrada. Saiba como combater essa taxa de entrada, que é a maturidade emocional. Os ambientes tóxicos, que é o que a gente falou, muitas vezes a gente convive, né, dentro desses ambientes e é preciso que a gente determine momentos, que a gente determine formas de se energizar para que esses ambientes não causem mal a você. Então, cuidado. Né? Outra questão que é muito importante são os noticiários, né? O que você deixa entrar através de noticiários, através de músicas que você vem ouvindo. Preste atenção na letra das músicas que você vem ouvindo. Muitas vezes você acha que aquilo não tem a ver com você, mas tem, porque fica dentro do seu subconsciente. E às vezes quando você não está com um domínio sobre esses processos, né? Aquilo que você tomou como seu passa a governar os seus pensamentos. Então veja quais são essas músicas que você vem cantando, que você vem permitindo entrar, né, pelo seu campo auditivo e assim entrar dentro do seu próprio eu.
E as taxas de saída, eu diria que seriam as palavras que saem da sua boca. O que que você vem proferindo contra você mesmo? Eu digo contra porque você pode se abençoar ou se amaldiçoar. Muitas vezes achamos que o outro que nos amaldiçoa. Ninguém tem domínio sobre nós. A gente se permite amaldiçoar. Entende? A gente não tem, ninguém tem domínio sobre nós, nada nos pega se a gente tiver a certeza do que a gente veio aqui fazer, qual é a nossa missão. Ter certezas e convicções, sejam elas materiais ou espirituais, faz com que você saiba quem é você e que o lixo do outro não venha a te incomodar, ou que você não faça parte do lixo do outro. Então, o que você vem falando sobre você também pode te abençoar ou te amaldiçoar. Muitas vezes usamos algumas palavras como brincadeiras e elas para dentro do seu subconsciente se tornam verdade. Porque dentro do seu subconsciente não existe verdade ou ficção. É só você entender que quando você vê, por exemplo, um filme de terror, você passa a achar que você está dentro daquele filme. Por quê? Porque o seu subconsciente não existe essa diferença. E ele só pega aquilo como verdade. E aí, em determinado momento, você tem que dizer, não, aquilo ali não é verdade. Então, que quando você fala algo sobre você, o seu subconsciente também entende que aquilo é seu. Então, veja o que você está falando sobre você mesmo, se você está te abençoando ou te amaldiçoando. As suas ações, elas te abençoam ou te amaldiçoam? Na verdade, você precisa procurar momentos energéticos que te coloquem em sintonia elevada, em sintonia com esse ser superior que te causa paz interior. E eu digo o seguinte, isso vai além de religião, isso vai com a questão maior da sua própria alma. Você entender que você não é só corpo, que você tem você mesmo dentro de si, que é o princípio de tudo. É como se fosse a garrafa. A garrafa você tem a parte de fora, que ela envolve o que você tem de melhor, que é o líquido. Porque uma garrafa vazia, ela está vazia, ela não serve para nada. E a sua alma, para servir para alguma coisa, até para o seu corpo, para o que está fora, é preciso ela estar repleta de sabores. Né? E essas taxas, quem determina a colocar para dentro é você mesmo, com leituras positivas, com palavras de poder, que aí a gente diz essa palavra de poder diária, que a gente precisa falar para que a gente acredite. Muitas vezes a gente não acredita, mas a gente fala para acreditar. Então, palavras de poder são fundamentais. A outra questão é a gente se colocar em grupos que nos levem a ter sabedoria, a ter discernimento, a fazer com que a gente cresça no corpo e na alma, e não somente no corpo, que muitas pessoas hoje estão vendo somente o que está por fora, e aí levam a grandes desordens, a caos, né? Que o seu interior está no caos. Então perceba essas diferenças, perceba quais são os ciclos que você precisa encerrar, porque eles também fazem parte desse teu poder de renascimento. Tem momentos que a gente precisa encerrar alguns ciclos para a gente poder estar aberta ao novo. Quando um armário está totalmente preenchido, você não sabe nem o que está lá dentro. Muitas vezes é preciso que você tenha o tempo de parar, de retirar, de perceber o que te serve, o que não te serve mais e de fazer espaços para o novo entrar. Então, esses processos todos fazem com que você entenda qual é a diferença de depressão e de estados melancólicos. Que você entenda em que momento você está e o que você precisa fazer para sair dele. E se você tiver algumas pessoas que estão dentro desse processo, não somente você, né, que pode estar passando, mas esteja nesse momento profundo, é preciso que também você se coloque a serviço de Deus, explicando esses processos que são necessários para todos os seres humanos, que são os processos de viver com a sua própria dor, para que possa superar e criar amor, porque nós fomos criados para o amor. E quando a gente sai do amor, é que a gente começa a entrar na dor e não saber sair dela. Viva o amor, seja feliz, viva a vida que você tem hoje. Eu digo que para você que está ou que acha, né, que está em depressão, mas que está nesses processos melancólicos,
Comece a visitar locais em que as pessoas estão contando os minutos da sua vida. Talvez em hospitais de criança que estejam com câncer. Talvez em asilos que você vai lá e percebe que aquela pessoa que está lá já viveu grandes histórias, mas que se ela quisesse viver naquele momento, ela já não poderia, porque o corpo dela já não dá esse direito. E às vezes você tem isso tudo nas suas mãos. Você tem o tempo ainda nas suas mãos. O dia de hoje, porque amanhã você não sabe, mas o dia de hoje. E aí você te pergunta, você precisa se perguntar, e daí? O que eu vou fazer por mim hoje? Por isso eu digo que esses momentos de poder, logo no princípio do dia, fazem a diferença do seu dia. Com o que você está conectando logo no primeiro momento da sua vida? Que é o seu início de dia. Você está conectando com coisas positivas, poderosas e transformadoras? Ou você está conectando com, de repente, com histórias de miséria, de pobreza, de discórdia, de noticiários que são terríveis e que você tira a sua energia para aquilo e você não pode fazer nada por aquilo. Você se tornou só menos, porque você tirou sua energia e deu e não conseguiu rever essa energia, porque você não pôde fazer nada por ela. Então só entre na dor do outro se você puder entrar e fazer algo por ele, senão isso é masoquismo. Quando você se permite entrar na dor do outro, quando você não tem capacidade de fazer nada por essa dor, é masoquismo com você, é falta de amor próprio, é falta de autoestima. Eu não digo para que você se torne um egoísta, eu digo para que você se fortaleça, saiba quem é você, saiba qual a sua missão, quais são os seus propósitos e se coloque a serviço do Criador, ajudando a todas as outras pessoas e a você mesmo ser uma pessoa melhor a cada dia. Então vamos dentro desse campo, essa energia que está dentro do universo e que só pode vir dessa missão conectada ao Criador. Obrigada, até breve.